Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem está falando aqui é a professora Alessandra Matos. Vamos para mais um encontro. Hoje nós vamos falar sobre o que? Polígonos regulares inscritos na circunferência. Vamos dar uma retomada na aula passada. O que a gente tinha visto, quando a gente trabalhou o triângulo equilátero, o quadrado e o hexágono dentro de uma circunferência? Vamos retomar? A gente percebeu que quando era um triângulozinho equilátero dentro de uma circunferência, quando nós traçávamos o apótema, lembram disso? Aqui era o raio, e a gente tinha aqui o ângulo que era formado era de 30 graus. Lembra do triângulo? Era de 30 graus. Quando era hexágono, eu tinha o apótema, tinha o raio, e aí eu tinha metade do lado, não posso esquecer do lado também, metade do lado. E o ângulo que se formava, hexágono, como é que era mesmo? 60 graus. Em compensação, quando era o quadrado, eu tinha o apótema, o raio, metade do lado do quadrado e 45 graus. Ai, professora, mas de onde tinha vindo isso mesmo? Vamos lembrar? Você tinha lá a circunferência, galera, considere, tá? Aí lembra que a gente fez? Só pegar aqui do quadradinho. O que a gente fez? Do centro até a bordinha da circunferência era quem? Era o nosso raio. Aí você fala, professora, pode ser para cá também o raio. Exatamente. O que a gente percebe? 4 lados, então aquele meu ângulozinho aqui era dividido em 4 pedacinhos idênticos. Lembra disso? Opa, então era 90, 90, 90, 90. Professor, esse triângulo era um triângulo isósceles. Se eu já tenho 90 graus aqui, faltam 90 para completar 180. Como ele é isósceles, 45, 45. Estou só lembrando de onde vieram esses ângulozinhos. Aí nós traçamos o apótema, que saía do centro da minha circunferência até um dos lados do seu quadrado, do seu triângulo equilátero ou do seu hexágono. Esse apótema fazia com que surgisse esse triângulozinho aqui que eu acabei de construir para vocês. 45, 90, raio e apótema. E a gente sabia que o apótema dividia justamente o lado pela metade. Beleza? Isso aqui foi para o ângulozinho de 45 porque era um quadrado. Quando a gente colocou o triângulo lá dentro, a gente percebeu que surgiu o ângulo de 30 graus. E quando a gente colocou o hexágono aqui dentro, a gente percebeu que formava o ângulo de 60. Aí eu mostrei para vocês que usando trigonometria, tangente, seno, cosseno, tabelinha. Lembram disso? Como que a gente construía a tabela mesmo? Vamos recordar? Isso foi visto em sala, hein? A gente construía uma tabelinha com 4 linhas e 3 colunas. Na ordem eu brinquei com vocês, crescente. Crescente como assim, professora? 3 lados, 4 lados e 6 lados. Apótema e lado. Opa, ordem alfabética. Primeiro o A, depois o L. Aí a gente cantava aquela musiquinha que lembrava muito a tabelinha do seno, do cosseno e da tangente dos ângulos notáveis. 1, 2, 3. Aí era assim, 1, 2, 3, lembra? 3, 2, 1. Só que agora não era tudo sobre 2. Era apenas o apótema sobre 2. Lembram disso? A raiz ia no 3 e também no 2, nos numeradores. Beleza. E o que a gente fazia no final? Multiplicava todo mundo por raio. Eu até brinquei, Shazam ele, Raio, raio, raio e raio. Isso aqui tudo, galera, veio justamente da onde? Da trigonometria, do slide anterior. Então, para a gente não ter que ficar fazendo seno, cosseno e tangente o tempo todo, eu posso usar a tabelinha. Belezinha? Olha o primeiro, os exercícios que eu selecionei para vocês, tá? Era de uma lista que eu tinha separado, que tinha 11 exercícios. Aí eu deixei para a aula gravada do 6 ao 11 e do 1 ao 5 para a aula Hangout. Vamos lá, separei aqui um por um. Um quadrado, olha lá, um quadrado, cujo lado mede 16. Calma aí, professor. Lado do quadrado, vamos botar L4. Mede 16. Está inscrito, está dentro de uma circunferência. Determine o comprimento dessa circunferência. Galera, para eu determinar o comprimento, eu preciso de quem? Do raio. Porque o comprimento de uma circunferência não é justamente 2πr? Então, eu preciso encontrar o raio. Calma aí, prof. Na nossa tabelinha é triângulo, quadrado e depois, por último, o hexágono. Professora, a gente sabe que primeiro vem a apótema, depois o lado. Eu sei que é 1, 2, 3. Então, eu sei que aqui é raiz de 2 sobre 2r. Depois é 3, 2, 1. Aqui é raiz de 2r. Como ele falou que o lado vale 16... Então, professor, eu sei que o lado do quadrado é igual a r, que multiplica a raiz de 2. Ele está falando para mim que vale quanto? 16. Então, o raio vale 16 sobre raiz de 2. O que a gente faz? Racionaliza.
Quando eu faço isso, fica 16 raiz de 2 sobre 2. Simplificando, 8 raiz de 2. Calma aí, professora. Se o raio vale 8 raiz de 2, o comprimento, então, vai ser 2 vezes π vezes 8, o quê, gente? Raiz de 2. Ah, professor, então ficou facinho. Se eu sei que 2 vezes 8 é 16, vezes π, 16π, raiz de 2. Quem é esse? É o comprimento, em centímetros. Tranquilos? Tranquilinho? Vamos seguir? Olha o sétimo. O apótema agora de um hexágono. Opa, então, apótema de um hexágono regular inscrito numa circunferência. 15 raiz de 3. Prof, pela tabela é triângulo, quadrado e hexágono. Beleza? Primeiro o apótema, depois o lado. 1, 2, 3. Então, eu sei que é raiz de 3 sobre 2, R. O apótema. Ah, professor, então isso aqui é raiz de 3, 3 sobre 2, R. Simplifica, passa para lá multiplicando. Qual é o valor do raio? 30. Professora, você nem leu tudo. Vamos ler? Qual é a medida da área? Opa, a área da circunferência não é justamente π vezes r ao quadrado? Então, é π vezes 30 ao quadrado. 30 vezes 30, 900. Professora, se estava em centímetro e agora é área, centímetros quadrados. Tranquilo, pro. Vamos lá? Olha a próxima. Calcule o apótema de um quadrado inscrito na circunferência. Então, ele quer que eu calcule o apótema do meu quadrado. Sabendo que a circunferência tem área 98π. Calma aí, professora. Área de um círculozinho é π r ao quadrado. Se ele está falando que dá 98π, vamos simplificar logo π com π. Eita, prof, então r é igual a raiz de 98, que não é um quadrado perfeito. Só que se você fatorar, você vai lembrar que 2 vezes 49 dá justamente quanto, gente? 98. Raiz de 49, 7. Então, qual é o valor do raio? 7 raiz de 2. Professora, mas para que você está achando o raio se ele quer o apótema? Opa, na tabelinha não é triângulo, quadrado e hexágono? Não é? Não é 1, 2, 3? Não é isso? E aqui a primeira é o apótema, depois o lado? Então, eu sei que o apótema, gente, vale raiz de 2 sobre 2 vezes o raio. Tudo bem? Esse é o valor de quem? Do meu apótema. A partir do momento que ele me deu aqui, ó, que eu encontrei o valor do raio, então é raiz de 2 sobre 2, que multiplica 7, raiz de 2. Professora, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 7, 7. Ele não pediu o apótema do seu quadrado? Foi, prof. Então, qual é a apótema do meu quadrado? Simplesmente 7. Beleza? Todo mundo numa boa? Tranquilíssimo, tranquilíssimo, não é? Perceberam que com o uso da tabela vai bem mais rápido, gente, do que a gente tem que ficar usando as razões, seno, cosseno. Se quiser, pode também, tá? Olha a questão 9. O perímetro de um hexágono. Professora, perímetro 2P é de quem? De hexágono. Beleza. Hexágono tem quantos lados? 6 lados idênticos. Vale quanto que ele falou? 12. Ah, professor, então um lado só, eu já sei que vale quanto? 2. Tá. Calcule o apótema e a área desse hexágono. Galera, se eu já tenho o valor do lado do hexágono, eu sei que a área de um hexágono são 6 triângulos equiláteros. Então, 6 L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Opa, então é 6 que multiplica 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 4 por 4 cancela. A área do seu hexágono, então, seria 6 raiz de 3. O que mesmo? Centímetros quadrados, porque é a área. Tá, professora, beleza. O que ele pediu também? O apótema. Opa, é triângulo, quadrado e hexágono. Beleza? É 1, 2, 3. Então, aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, R. Então, o apótema do meu hexágono vai ser... Aí você fala, professora, você não tem o raio ainda. Ótimo. O lado do hexágono era justamente o próprio raio? Não era? Então, esse 2 aqui, gente, é o próprio raio. Então, vai ser raiz de 3 sobre 2 vezes 2. Ah, prof, simplifica. Qual é o valor do apótema, então? Raiz de 3 centímetros. Feito? Vamos para a questão 10? Um triângulo equilátero de 24 centímetros de perímetro. Opa, perímetro, professora, 2P, de quem? Do triângulo. Triângulo tem quantos lados iguais? 3 ladinhos. Se vale 24, é porque um ladinho só vale quanto? 8. Ok.
Ele está inscrito em uma circunferência. Calcule o apótema e a altura e a área desse triângulo. Galera, a área do triângulo já sei. Ele é equilátero. É L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como é que... esse 3 aqui... Beleza. A área do meu triângulo, então, vai ser L, 8 ao quadrado, vezes raiz de 3 sobre 4. 64 por 4, gente, dá justamente quanto? 16. Então, vai dar 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Professor, ele quer o apótema também. Vamos lá. É do triângulo, não é? Triângulo é o primeiro de todos? É apótema e depois lado? O apótema é justamente metade do raio. Tudo bem? E o lado é 1, 2, 3, 3, 2, 1. É raiz de 3 sobre... Raiz de 3 sobre... Ai, meu Deus. Raiz de 3 vezes R. Professor, então, 8 é igual a raiz de 3 vezes R. Perfeito. Então, R é igual a 8 sobre raiz de 3. O que eu faço? Racionaliza. Quando eu racionalizo, olha o que sobra. 8 raiz de 3 sobre 3. Professor, mas isso que você achou foi o raio. E o que ele quer é o apótema. Não tem problema não, gente. O apótema é metade do raio. Então, vai ser 8 raiz de 3 sobre 3 sobre 2. 8 raiz de 3 sobre 6. Todo mundo comigo? Mas dá para simplificar. Opa, por 2. Perfeito. Pode ser assim? Pode também. O que mais que ele pediu, gente? A área, já calculei. A altura. A altura de um triângulo equilátero, quem é mesmo? Lado, raiz de 3 sobre 2. Como o lado deu 8, gente, 8 por 2, 4, raiz de 3. Tudo bem? Tudo o que mesmo? Centímetros. Beleza? Vamos para a última? Calcular o lado e o apótema. De quem? De um quadrado. Então, ele quer o apótema do quadrado e o lado do quadrado. Que está dentro de uma circunferência de 4 metros de diâmetro. Galera, se o diâmetro da minha circunferência vale 4, é porque o raio é metade. O raio vale quanto? 2. Ah, professor, então agora é só usar a tabela lá. Aqui eu sei que é raiz de 2 sobre 2R, que é o apótema. E o lado é justamente o quê? Raiz de 2R. Fechou, prof. Apótema. Vamos lá. Quem é o raio? 2. Então, é raiz de 2 sobre 2 vezes 2. Apótema é igual a raiz de 2 metros. O lado do meu quadrado é raiz de 2 vezes o raio. Então, é 2 raízes de 2. O quê? Metros. Beleza? Galerinha, objetivo da aula, fazer alguns exercícios sobre polígonos inscritos. Beijo grande e até a próxima.